Você está prestes a ouvir a história mais impactante de toda a humanidade. Um momento em que o céu se calou e a terra tremeu. Neste relato aprofundado, você vai descobrir os detalhes emocionantes da crucificação e da ressurreição de Jesus, eventos que, embora separados por um breve lapso de tempo, estão intrinsecamente conectados, revelando a plenitude do plano de salvação de Deus para a humanidade. Mas mais que isso, você vai entender como essa história transcende o tempo, a cultura e as circunstâncias e muda a sua vida hoje. É uma mensagem de esperança, perdão, redenção e vida eterna que ecoa através dos séculos, convidando cada indivíduo a uma transformação profunda e duradoura. Se essa mensagem tocar o seu coração, se você sentir a ressonância da verdade em suas palavras, convido-o a curtir e compartilhar com quem precisa da esperança de Cristo, porque o Evangelho não é para ser guardado, mas espalhado, iluminando caminhos e aquecendo corações. Agora respire fundo, porque o que vem a seguir é poderoso demais para ser ignorado. É a narrativa da dor que se tornou redenção, da morte que foi tragada pela vida e do sacrifício que abriu as portas do céu para todos nós. A cena se desenrola em Jerusalém, a cidade sagrada, palco de eventos cruciais na história da salvação. Jesus, já ferido de maneira indescritível, coroado de espinhos que rasgavam sua fronte, marcado por chicotes que dilaceravam suas costas e rejeitado por aqueles que ele veio salvar, seu próprio povo. Agora assume o fardo mais pesado de todos, carrega sua própria cruz. Esta não era uma cruz simbólica, mas um madeiro áspero e pesado, destinado a carregar o corpo do condenado até o local de sua execução. Ele segue pelas ruas estreitas e poeirentas de Jerusalém, um percurso conhecido como Via Dolorosa, exausto, ofegante, cada passo uma agonia, rumo ao lugar onde o destino da humanidade seria decidido. O peso da cruz, o cansaço extremo, a perda de sangue e a dor física eram apenas uma parte do sofrimento. Sobre seus ombros recaía o peso de todo o pecado da humanidade, um fardo espiritual infinitamente maior que o madeiro que carregava. O evangelista João nos relata com clareza em João 19:17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Este nome, Gólgota ou Caveira, evoca uma imagem sombria, um lugar de morte e desolação, mas seria ali que a maior vitória da história seria conquistada. Ali, o Cordeiro de Deus, aquele que nunca pecou, aquele sobre quem nenhuma mancha foi encontrada, estava prestes a ser levantado entre o céu e a terra. Ele, que era a própria inocência, seria contado entre os transgressores, cumprindo a profecia de Isaías 53:12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Apesar da dor excruciante e da humilhação pública, Jesus não desistiu. Sua determinação em cumprir a vontade do Pai era inabalável. E é nesse cenário de dor, de sofrimento inimaginável, mas também de uma profunda e inigualável redenção, que João registra o ato central do sacrifício. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. João 19:18. 2 criminosos foram crucificados ao lado de Jesus, ressaltando a profecia de que ele seria contado com os transgressores. Contudo, a posição central de Jesus não era meramente geográfica, era teológica, espiritual. Ele era o eixo de todo o plano redentor. A cruz de Jesus não era apenas uma cruz entre outras. Era a cruz que carregava o peso de todos os pecados da humanidade. A cruz que selaria a nova e eterna aliança. Cada martelada nos pregos que transfixavam suas mãos e pés ecoava não como um som de tortura e morte, mas como um grito do céu dizendo: Eu te amo.
Era o amor mais puro e sacrificial sendo manifestado. Era o Pai entregando seu Filho unigênito para a salvação da humanidade, conforme João 3,16 declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cada gota de sangue que escorria do corpo de Jesus era um selo da aliança eterna, uma prova irrefutável do pacto que Deus estava fazendo com a humanidade. Hebreus 9:22 nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue de Jesus, puro e sem mácula, era o sacrifício perfeito, capaz de purificar todo o pecado e abrir o caminho para a reconciliação com Deus. O véu do templo se rasgaria de alto a baixo no momento de sua morte. Mateus 27:51, simbolizando o fim da separação entre Deus e o homem. E o início de uma nova era de acesso direto à presença divina através do sacrifício de Jesus. Jesus, pendurado no madeiro, uma figura de dor e amor incomparáveis, observa o mundo que ele mesmo criou zombar dele. Os líderes religiosos, os soldados, a multidão, todos se uniam em escárnio e zombaria. Lucas 23:35-37 descreve: e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Mas entre tantas vozes de escárnio havia um silêncio aterrador, um silêncio de dor indescritível no coração do Pai. Aquele silêncio era a expressão da maior separação já ocorrida, a separação entre o Pai e o Filho. Por amor a nós, por amor à humanidade perdida, o Filho estava ali, sozinho, levando sobre si a iniquidade de todos nós. As trevas cobriram a terra por volta do meio-dia até as 3 da tarde, Mateus 27:45, Marcos 15:33, Lucas 23:44, um sinal sobrenatural da magnitude do evento e da dor que estava sendo suportada. Neste momento de solidão extrema, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46, Marcos 15:34. Este clamor, vindo do Salmo 22:1, não era um questionamento de fé, mas a expressão da angústia de carregar o pecado do mundo e, por um breve momento, experimentar a separação de Deus, algo que ele, sendo Deus, nunca havia experimentado antes. É a prova de que ele verdadeiramente se tornou pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele, 2 Coríntios 5:21. Após horas de agonia, horas que pareciam uma eternidade de dor e sofrimento, Jesus sabia que tudo se cumpria conforme as Escrituras Sagradas. O plano redentor de Deus, elaborado desde a fundação do mundo, estava se desdobrando em sua plenitude. Cada detalhe, cada profecia estava sendo minuciosamente cumprido. Desde o momento de sua concepção virginal, seu nascimento em Belém, sua vida sem pecado, seus milagres, sua traição, seu julgamento injusto e agora sua crucificação. Tudo estava alinhado com a vontade divina e as palavras dos profetas. João 19:28 registra um dos momentos finais de Jesus na cruz. Um momento que revela tanto sua humanidade quanto sua divina obediência. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Este clamor, tenho sede, não era apenas um lamento físico de um homem torturado e desidratado, embora certamente o fosse. Era também o cumprimento de profecias antigas como o Salmo 69:21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Mesmo naquele momento de extrema dor e exaustão,
Ele não pensava em si mesmo, em seu próprio alívio. Sua mente estava focada na consumação da missão que o Pai lhe havia confiado. Sua prioridade era cumprir cada aspecto da Escritura, cada detalhe do plano de redenção, até o fim. Isso demonstra não apenas sua fidelidade, mas também sua completa submissão à vontade de Deus. Ele era o servo sofredor profetizado por Isaías, que se entregaria sem resistir, carregando os pecados de muitos. Eles lhe deram vinagre em uma esponja presa a um hisopo. E foi então, no versículo 30 do capítulo 19 de João, que a história da humanidade mudou para sempre, de forma irrevogável e eterna. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado", e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Está consumado. 3 palavras, proferidas com a voz de um vitorioso, não de um derrotado. 3 palavras que, em grego, são uma única palavra poderosa: tetelestai. Esta palavra era comumente usada para indicar uma dívida totalmente paga, um trabalho completamente realizado, um propósito plenamente cumprido. Não era um grito de derrota, mas um brado triunfante de vitória. Essas 3 palavras, ou uma única palavra em seu original, ressoaram pelos céus e pela terra, abrindo as portas do céu que o pecado havia fechado. O acesso direto a Deus, antes limitado e mediado, agora se tornava disponível a todos que crescem. O véu do templo, que separava o Santo dos Santos do restante do templo, se rasgou de alto a baixo, no exato momento da morte de Jesus. Mateus 27:51. Marcos 15:38. Lucas 23:45, simbolizando que o caminho para a presença de Deus estava agora livre e aberto para toda a humanidade. A barreira havia sido derrubada, a separação superada. 3 palavras que quebraram as correntes do pecado que aprisionavam a humanidade desde a queda de Adão e Eva. A lei, que expunha o pecado e condenava o homem, havia sido cumprida e satisfeita em Cristo. O poder do pecado, que levava à morte espiritual e eterna, foi desfeito na cruz. Colossenses 2:14-15 afirma: "Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo." A dívida impagável do pecado foi completamente quitada pelo sacrifício de Jesus. 3 palavras que te dão hoje, neste exato momento, acesso irrestrito ao perdão de Deus e à vida eterna. Não por mérito humano, mas pela graça divina, através da fé no sacrifício de Cristo. A justificação, a redenção e a reconciliação com Deus foram conquistadas por meio de seu sangue derramado. Romanos 5:8 declara: "Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." A morte de Jesus não foi o fim de uma história, mas o glorioso começo de uma nova aliança, de um novo tempo de graça e esperança para toda a humanidade. Se até aqui essa história já mexeu com você, se a magnitude do amor de Cristo manifestado na cruz já tocou seu coração, imagine o que vem a seguir. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar esta verdade libertadora. O impacto da cruz é apenas a primeira parte da mensagem, o prelúdio da maior vitória já testemunhada. Após a morte de Jesus, um silêncio pesado e opressor pairava no ar. A dor e o luto se abateram sobre seus discípulos e seguidores, que haviam investido tudo nele, suas esperanças, seus sonhos, suas vidas. Aquele que havia acalmado tempestades, curado enfermos, ressuscitado mortos e pregado com autoridade divina, estava morto. Sepultado em um túmulo novo, selado com uma grande pedra e guardado por soldados romanos, parecia que a história havia chegado ao seu fim trágico. O sábado, o dia de descanso, foi um dia de luto e desespero para aqueles que criam. Mas Deus não havia terminado.
Aparentemente, o silêncio da morte ainda pairava no ar, um silêncio que clamava por resposta, por justiça, por vida. No entanto, por trás da aparente desolação, o plano divino continuava a se desenrolar de forma perfeita. O Velho Testamento já apontava para esse momento. O profeta Oséias 6:2 disse: "Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele." Jesus mesmo havia predito sua ressurreição em diversas ocasiões, embora seus discípulos tivessem dificuldade em compreender essas palavras até que elas se cumprissem. Então, o terceiro dia chegou, um dia que amanheceria diferente, um dia que testemunharia o maior milagre de todos os tempos, um dia que mudaria para sempre a trajetória da história da humanidade. O domingo, o primeiro dia da semana, o dia em que a nova criação começaria, o dia da vitória sobre a morte. As mulheres, fiéis e corajosas, foram ao sepulcro na manhã do primeiro dia da semana, levando especiarias para ungir o corpo de Jesus, Lucas 24:1. Elas estavam preocupadas com a pedra que selava o túmulo, mas para sua surpresa, a pedra já havia sido removida. O cenário que encontraram era completamente inesperado e chocante. João 26 nos mostra um momento marcante, quando Simão Pedro, um dos discípulos mais impulsivos e amorosos de Jesus, chegou ao sepulcro, impulsionado pela notícia trazida por Maria Madalena de que o corpo de Jesus havia desaparecido. Ele entrou, e o que viu o deixou perplexo. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. A pedra fora removida. O túmulo estava vazio. Não havia corpo, não havia morte, havia vida. O silêncio da morte havia sido quebrado pelo rugido da vitória. A sepultura, que parecia ser o ponto final, era, na verdade, o ponto de partida para uma nova realidade. Jesus havia vencido a morte e o inferno, e a ressurreição era a prova irrefutável dessa vitória. Mas a descoberta no túmulo vazio era ainda mais intrigante e significativa. Pedro, ao inspecionar o local, percebeu um detalhe peculiar, um sinal que revelava a mente e o propósito de quem havia estado ali. A Bíblia diz: "Viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, não posto com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte." João 27. Este detalhe é precioso e carrega um simbolismo profundo. Na cultura judaica da época, se um mestre de obras terminasse seu trabalho em uma mesa e decidisse que não voltaria para aquela refeição, ele simplesmente jogaria o guardanapo ou lenço de qualquer jeito e iria embora. No entanto, se ele dobrasse cuidadosamente o lenço e o colocasse de lado, era um sinal claro de que ele pretendia retornar para aquela refeição, que seu trabalho não havia terminado ali, mas que ele ainda voltaria para concluí-lo ou desfrutá-lo. Era como se Jesus dissesse, através desse simples mas poderoso gesto: "Eu ainda não terminei. Eu voltarei. Minha obra não parou aqui. Ela continua, e eu retornarei para buscar os meus." O lenço dobrado não era um descuido, mas uma declaração silenciosa, porém retumbante, da iminente volta de Cristo. É a promessa de sua segunda vinda, a consumação de todas as coisas, quando ele virá para levar sua igreja para si. Este detalhe reforça a divindade de Jesus e o controle total que ele tinha sobre sua própria morte e ressurreição. João 28:10 continua a narrativa, descrevendo a reação do outro discípulo, que tradicionalmente se acredita ser o próprio João. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Voltaram, pois, os discípulos para casa. A partir desse momento, a dúvida que assombrava os corações dos discípulos virou fé inabalável. A esperança que parecia ter sido esmagada na cruz ressurgiu gloriosa.
O medo que os havia levado a se esconder se transformou em coragem e ousadia para pregar o Evangelho em todo o mundo, enfrentando perseguições e martírios. A morte perdeu sua força, seu aguilhão, seu poder, porque o rei havia vencido. Como Paulo mais tarde proclamaria em 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A ressurreição de Jesus é o alicerce sobre o qual toda a fé cristã é construída. Sem a ressurreição, a pregação dos apóstolos seria vã, e nossa fé também seria vã. 1 Coríntios 15:14. Mas porque Ele ressuscitou, temos a certeza de que nossos pecados foram perdoados, que a morte foi vencida e que nós também ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. A ressurreição não é apenas um evento histórico, é uma realidade transformadora que impacta cada aspecto da vida do crente. Essa história não é apenas um relato antigo, perdido nas páginas da história, confinado a um tempo e lugar distantes. Não é uma mera lenda ou um conto inspirador. É uma convocação viva, um chamado pessoal e intransferível para cada um de nós hoje. A cruz de Jesus é o maior ato de amor da história. Um amor sacrificial, incondicional, que se entregou completamente para resgatar o que estava perdido. Romanos 5:6 nos lembra: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Não havia nada que pudéssemos fazer para merecer tal amor, mas Ele nos amou primeiro. Este amor não é passivo, ele exige uma resposta, um compromisso. A ressurreição de Jesus é a maior prova de esperança. É a garantia de que a morte não tem a última palavra, de que a vida triunfa sobre o túmulo, de que a luz vence as trevas. É a base da nossa fé e a promessa da nossa própria ressurreição em glória. Filipenses 3, 10, 11 nos convida a conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Se você crê nisso, se a verdade dessa história ressoa em seu espírito, deixe seu curtir, se inscreva no canal e compartilhe com quem mais precisa ouvir essa mensagem. O Evangelho é uma boa notícia que precisa ser proclamada, um farol de esperança em um mundo muitas vezes imerso em escuridão e desespero. Não há pecado que ele não possa perdoar. Por mais profundas que sejam as marcas do passado, por mais pesados que sejam os fardos da culpa, o sangue de Jesus tem poder para limpar e purificar completamente. 1 João 1,7 afirma: mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Seu sacrifício foi suficiente para redimir a humanidade de todos os seus erros, passados, presentes e futuros. Não há coração que Ele não possa restaurar. Corações quebrados, feridos, desiludidos, amargurados, todos podem encontrar cura e renovação em Cristo. Ele é o grande médico, o consolador por excelência. Salmos 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele é capaz de transformar luto em dança, desespero em esperança, tristeza em alegria. Hoje a mesma voz que disse, está consumado na cruz, a voz que proclamou vitória sobre a morte também diz, venha a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Mateus 11:28. É um convite amoroso, uma porta aberta para a reconciliação e para uma nova vida. Não há barreiras, não há pré-requisitos. Apenas a necessidade de um coração disposto a aceitar o seu amor e perdão. Jesus morreu por você, um sacrifício voluntário e completo, impulsionado por um amor que transcende a compreensão humana. Ele entregou sua vida para que você pudesse ter vida, e vida em abundância, João 10:10. Ressuscitou por você. A ressurreição
É a garantia de que o sacrifício na cruz foi aceito por Deus. A prova de que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e o Salvador do mundo. É a sua esperança de vida eterna, de que um dia você também ressuscitará em glória para estar com Ele. E agora Ele vive e te chama para viver com Ele. Não apenas uma vida após a morte, mas uma vida plena, significativa e com propósito aqui e agora. Uma vida de comunhão com Deus, de crescimento espiritual, de serviço ao próximo e de manifestação do reino de Deus na terra. Romanos 6,4 nos diz: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se esta história te tocou de forma profunda, se você sentiu o chamado do Espírito Santo em seu coração, não guarde esta mensagem para si. Espalhe a mensagem, curta, compartilhe e leve a cruz adiante. Não a cruz de sofrimento, mas a cruz do Evangelho, a cruz que representa o amor, o perdão e a esperança. Essa é a verdade que o mundo precisa ouvir. Um mundo sedento por significado, por propósito, por amor. Um mundo que clama por esperança em meio a tantas incertezas. A mensagem da cruz e da ressurreição é a única resposta que pode verdadeiramente satisfazer a alma humana. Obrigado por assistir e por permitir que essa poderosa mensagem toque seu coração. Que a paz de Cristo, aquela paz que excede todo o entendimento, habite abundantemente em seu coração e em sua vida. Amém. E que você seja um instrumento para levar essa esperança a outros. O que você fará com essa verdade que acaba de ouvir?